Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje eu quero conversar com você uma situação de alguns anos atrás com um mentorado. Uma situação onde, imagine o seguinte, a gente estava já fazendo as sessões e as reuniões há algum tempo e naquele dia ele chegou, eu vi que ele estava no misto, sabe aquele misto de preocupado e alegre e com vontade de contar uma novidade? É uma mistureba, né? É assim, ele soube naquele final de semana, na verdade foi na sexta-feira, e no final de semana provavelmente teve uma festa e tudo isso, uma comemoração, porque ele seria pai, né? E a esposa trouxe essa notícia para ele. E durante as sessões de mentoria que nós estávamos conversando, o grande assunto era o assunto da carreira dele. Por quê? Ele recebeu o convite para estagiar na sede, né, dessa empresa globalizada. E ele observava aquilo como uma grande chance para a vida dele. Mas aí você fala, Ueda, mas ele estava conversando, fazendo todo o processo de mentoria, sim, para alinhar a questão das expectativas, a questão das competências, dos pontos fortes, né, de todo o processo de trabalhar o modelo mental de crescimento, todo o conjunto que a nossa jornada, que o nosso trabalho, nossos pilares, a gente trabalha e a gente está compartilhando nesse vídeo. Mas aí, qual foi a dúvida? Dúvida, não, ele falou assim, Ueda, parece que vai mudar toda a minha vida. E muda, né? Muda. Todo o processo de eventos significativos, nascimento de um filho, de uma filha, casamento, mudança, né? Tudo isso impacta. Por isso que no processo de mudanças, a gente trabalhando os níveis neurológicos, né, que é os níveis neurológicos que são impactados de mudança, ou das nossas escolhas, ou das nossas motivações, o ambiente é uma das primeiras, um dos primeiros momentos, é uma das primeiras fases, é um dos primeiros impactos que fortalecem ou às vezes trazem algumas dúvidas, enfraquecem tudo isso. Bom, voltando ao mentorado. É esse amigo que fez alguns anos atrás e a gente travou esse diálogo. E falou assim, Ueda, parece que agora mudou toda a minha trajetória, né? Tudo isso e eu não estou sabendo trabalhar. No final de semana eu fiquei conversando com a minha esposa, com meus familiares, com meus pais, tudo isso, meu sogro, minha sogra, e isso começou a mudar um pouco o meu foco. E aí eu trouxe para ele a importância, né, que a gente já estava direcionando a questão do autoconhecimento, porque a nossa jornada em muitas aulas, em muitas palestras, eu vou falando também dos pilares importantes da inteligência emocional trabalhado pelo Dr. Daniel Goleman, autoconhecimento, autogestão, por isso que é tudo auto, né? O autoconhecimento nos incentiva para a autogestão e a nossa automotivação. E eu trouxe para ele naquele dia, lembrando, eu trouxe a ele a questão do porquê. E aí, por que nasceu essa conversa e esse vídeo que eu estou compartilhando com vocês, essa sessão de mentoria alguns anos atrás? Porque eu estou preparando uma palestra relacionada ao Ikigai. O Ikigai, sentido da vida, uma palavra de origem japonesa que os antropólogos e os sociólogos trouxeram para o Ocidente dessa expressão Ikigai, que é muito constante, que acontece muito, principalmente na prática, com pessoas centenárias, e aí a pesquisa e todo o estudo foi realizado na ilha de Okinawa, no Japão, onde pessoas centenárias que trazem consigo, apresentam, fazem a entrega do flow, né? Daquela questão do flow, é a relação que eu faço, né? Com a questão do flow, que a vida fica fluida dessas pessoas, que elas ainda mantêm o seu significado, mesmo ultrapassando a casa dos 100 anos, e pesquisar o que levava essas pessoas a terem essa qualidade de vida e o porquê
era muito forte, o sentido da vida dessas pessoas. A alimentação também impactava, os hábitos impactavam, mas o modelo mental, que a gente fala muito nesse canal, modelo mental de crescimento, é muito presente nessas pessoas. Perceba o seguinte, esse estudo foi realizado lá na região de Okinawa, mas ela expandiu também para outras regiões lá do Mediterrâneo, na Europa, tudo isso, e observaram um padrão. E um dos padrões mais importantes era que essas pessoas, esses indivíduos, homens e mulheres, guardavam ou desenvolviam um significado fortalecedor para a sua vida. Para vocês terem um exemplo, por exemplo, alguns e algumas, qual era o significado? Cuidar, né, de toda a família, cuidar da alimentação, cuidar, né, e ele era responsável pela plantação, por exemplo, de arroz. E aqui é uma observação muito legal. Isso é verdade lá no Japão. Alguns anos atrás eu tive a possibilidade de estagiar lá no Japão e viajei em algumas regiões também. E na região onde os meus familiares, né, meu avô nasceu, meu avô paterno nasceu, eu pude ficar pelo menos lá uma semana e eu convivi muito, né, como japonês, com a cara de japonês, com o modelo, com todos os trejeitos ocidentais, falo com a mão, isso já era uma grande diferença lá para o meu tio ficava olhando assim para mim, né, aí um dia eu falei, mas por que o senhor... Não, você fala com as mãos. Eles falam, mas não fala assim com as mãos, né, e até um primo meu falou, olha, quando você andar no metrô aqui, não fica falando muito com as mãos, porque o pessoal vai achar, né, muito diferente. Mas voltando, lá nessa região eu percebi que tinha várias praças públicas com plantações de comida, de arroz ou de outras, né, de outras plantas ou de outros alimentos, onde quem cuidavam eram as pessoas da melhor idade. Então, trazendo essa questão do significado e do porquê, e como eu estou fazendo preparando essa palestra, eu lembrei do processo desse meu mentorado há alguns anos, quando eu fiz essa pergunta para ele: por que você trabalha? Por que você deseja tanto, né? Era um projeto dele de carreira, fazer esse estágio ou, né, ficar um tempo na sede dessa multinacional. E ele falou assim, mas Ueda, eu estou aqui falando com você dessa minha dúvida, e por que você está trazendo essa questão do porquê? E aí eu compartilhei com ele, eu quero compartilhar com vocês, o Golden Circle, ou Círculo Dourado, que é uma estratégia, é um desenvolvimento, é o estudo do professor Simon Sinek. O professor Simon, ele trabalha muito esse círculo dourado, onde ele traz o seguinte: no centro desse círculo dourado, você tem o porquê, aí depois tem o como e depois tem o quê. Geralmente, quando eu vou fazer uma conexão com a inteligência emocional, com o primeiro pilar, que é o autoconhecimento, geralmente quando você pergunta para a pessoa, olha, vamos trabalhar o processo de autoconhecimento, uma das primeiras respostas que vem até pode fazer a reflexão também com seus familiares, seu amigo, a pessoa que trabalha com você, convive com você, tal. E aí, vamos falar um pouquinho de autoconhecimento? Aí a pessoa geralmente vai falando, o que eu faço? Né? Eu trabalho em banco, eu sou uma mãe, eu trabalho isso, né? Já sou uma mãe, já entra no outro aspecto lá do porquê e do como. Mas quando a gente fala do quê, geralmente é o que a gente faz, qual é a nossa atividade. Vem aqui, de repente, as competências técnicas. E depois o como que eu faço. Agora, o porquê está lá bem no centro. E esse porquê, ele é tão importante a gente reconhecer e ter um autoconhecimento do nosso porquê, porque ele está muito linkado ao nosso propósito, ao nosso significado, ao nosso sentido da vida.
Então, a nossa conversa, esse nosso vídeo, a gente está conversando e compartilhando essa experiência de alguns anos atrás, onde esse mentorado teve uma notícia que foi a oportunidade, a bênção de ser pai, e isso modificou tudo o que ele estava pensando no âmbito da carreira. Não tudo, né? Mas principalmente essa oportunidade de viajar para um outro país e estagiar e tudo isso. E nós começamos então a conversar, trouxemos uma das ferramentas, uma das estratégias mais bacanas, se chama hierarquia de valores. Eu quero compartilhar com você, você já deve ter observado que os valores são muito importantes. Se eu tenho autoconhecimento de quais são os meus valores, porque valores impactam muito, porque eles possibilitam eu escolher, eu me automotivar. Então, os valores são radares, são filtros que fazem com que eu tome decisões. E com ele, nessa reunião de mentoria, a gente começou a conversar sobre a hierarquia de valores, relacionar, né, colocar os principais valores da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Nessa reunião que eu tive com ele, de mentoria, ele falou, mas valores pessoais e profissionais, nós já tínhamos feito lá, numa das primeiras reuniões, já uma questão dos valores. Mas naquele momento, eu pedi para ele hierarquizar, ou colocar em ordem de importância para aquele momento. Então imagine, estava tendo vários momentos significativos, ser pai, a oportunidade de estagiar e outras questões, e eu pedi para ele, então, hierarquizar quais eram os valores. Então, ele colocou lá família, no caso do trabalho, eu pedi para ele especificar, no caso de família, também pedi para ele especificar, porque antes daquele final de semana, a família não estava lá, o filho ou a filha, né? Estava todo mundo, mas impactou muito, para vocês terem uma ideia. Quando a gente vai fazendo essa hierarquia de valores, a gente faz assim, então ele falou assim, família ou carreira? Carreira. Então a carreira vai aqui. A sua vida religiosa ou espiritual ou tal? Estudo, tal. Ou você vai falando essa questão e vai trazendo. É como se fosse realmente uma hierarquia de valores. E olha só, não precisa ser muito... eu ia falar uma expressão lá do século passado, não precisa ser bidu. Se você vai lá, o que é? Vai, pergunta para o seu avô, para sua avó, o que era. Não precisa ser muito, né, sábio, muito. Ele trouxe, então, a questão da família. Bom, e aí, só que ele falou assim, mas Ueda, se a família, né, aí eu perguntei para ele, mas você consegue fazer a estratégia do E, não apenas do O. Você conhece, né? Porque às vezes, em alguns momentos da nossa vida, eu falo assim, ou isso ou aquilo, família ou ou estágio tal. Pode ser a estratégia do E. E ele falou, Ueda, eu posso fazer a estratégia do E, só que, né, ao mesmo tempo, eu quero acompanhar, olha que interessante, ele falou, eu quero acompanhar a trajetória da gestação, eu quero acompanhar os exames de ultrassom, eu quero acompanhar, porque ele começou a fazer todas as contas, ia calhar, eu vou em tantos meses, tudo isso. E a gente começou, ele fez um exercício, sem nós perguntarmos, ele fez um exercício que chama Ponte para o Futuro. Ele começou a fazer ponte para o futuro em todos os aspectos, né? Aspectos assim, em tal mês eu estarei assim, ela estará assim, em tal mês, não sei o quê. Então, e aí nós criamos uma estratégia, e aí é importante quando você tem um processo de autoconhecimento na questão dos porquês, que foi de dentro para fora a decisão dele. Quando eu falo a decisão dentro para fora, nesse livro Comece pelo Porquê, são duas obras geniais do professor Simon. Encontre seu porquê e comece pelo porquê. No Comece pelo Porquê, a gente está falando das decisões,
ele ressalta, quando você entende o porquê, por isso que essa figura, ó, porquê no meio, acho que dá para ver, porquê no meio, o como e depois o quê. Quando você traz o porquê, é uma decisão, e aí foi, naquele momento, nós utilizamos o Golden Circle para isso, foi uma decisão para que ele pudesse fazer de dentro para fora. E quando você traz essa comunicação de dentro para fora, vem ao encontro a questão do propósito, vem a questão tão forte do sentido da vida, do Ikigai. Então, vamos lá, vamos conversar aqui. E aí eu trouxe para ele, e isso é interessante porque a gente vai fazendo essas conexões, tudo isso nasceu porque eu estou compondo, desenvolvendo essa palestra sobre Ikigai, sentido da vida e propósito. Isso é interessante, porque hoje as organizações também vão trabalhando o seu propósito, seu Ikigai, né? Nós temos nosso Ikigai e as organizações também seu Ikigai, que é essa questão de onde eu sou bom, onde eu sou pago para fazer o que eu gosto, a minha paixão e a contribuição. Nós fizemos esse exercício. Então, nós trouxemos o Golden Circle, o Círculo Dourado, trouxemos a questão do Ikigai e a importância do processo do autoconhecimento. Tudo isso envolve o autoconhecimento. E olha que bacana naquela época o que foi gerado nessa conversa. Ele falou assim, professor, interessante. Dentro desse processo do que eu gosto de fazer, onde eu sou bom fazer, eu tive feedbacks, né, da minha organização, tudo isso, eu creio que haverá tempo para o futuro para eu tomar essa decisão para ou trabalhar na sede ou fazer esse estágio. E nós criamos, então, nessa conversa, todo um atributo sempre do trabalho do prós e contra, quais são os prós de eu tomar a decisão de recusar ou negociar meu estágio, né, para um próximo momento, e quais os contras, e também os prós e contras dessa jornada do nascimento do filho, né? Foi filho, já passaram alguns anos, foi filho. Bom, ele conversou, nós fizemos toda essa relação, e ele foi conversar com o seu gestor. Ele ficou, pessoal, para vocês terem uma ideia, todo final de semana ruminando mentalmente. O que é ruminação mental, né? Ai, como que eu vou falar? Tudo. Então, nessa sessão de mentoria, a gente trouxemos racionalmente, trouxemos essas duas estratégias, que é o Círculo, Golden Circle do professor Sinek, e trouxemos a questão do Ikigai, tudo isso para gerar o poder do autoconhecimento. Por isso que autoconhecer é se autovalidar. Não é se auto-recriminar, se auto-julgar. Ah, se eu fizer isso... Não, foi uma decisão muito ecológica, porque foi bom para ele, para a família dele, para a esposa, para o filho dele e também para a própria sociedade. E olha que interessante, observe, escute, ouça e sinta como foi importante esse diálogo, essa troca, porque ele trouxe para o seu gestor o significado dele nesse momento, que ele achava que não era o momento, que era o significado dele ser pai. E o gestor dele, de uma forma muito empática, trouxe a validação desse processo e negociou, né, com toda a direção, tudo isso. Depois, você deve estar curioso, o que aconteceu? Faz alguns anos, né? Quando o filho fez 3 anos, ele teve a oportunidade de receber esse convite, mas foi um convite para assumir uma gestão não foi mais um estágio. Nesses 3 anos, ele com as emoções positivas, aí a gente traz o conceito das emoções positivas, da grande repercussão e impacto, que é o ampliar e construir dos estudos das emoções positivas da doutora Barbara Fredrickson. Porque ele, com as emoções positivas, alinhado, olha que bacana, alinhado profissionalmente e pessoalmente nessa decisão, a sua contribuição, a sua alta performance, a sua comunicação positiva durante esse processo, a trajetória nessa organização, ele que já tinha bons feedbacks, agregou muito valor para aquela área que ele atuava
e pôde, então, nesse processo, também assumir uma função na organização quando o filho tinha 3 anos de idade, uma boa idade, né, para trabalhar e para também a criança desenvolver e tudo isso, e foi com a família para lá. Bom, às vezes é necessário sim a gente tomar algumas decisões, só que essas decisões, elas são importantes no processo do autoconhecimento. Nesse vídeo, a gente compartilhou então a questão do Golden Circle, de o que eu faço, como eu faço, mas acima do por que ele fazia aquilo, porque então tinha muito a ver com a hierarquia de valores, e trouxemos a questão do Ikigai, porque no Ikigai ele fala assim, mas eu gosto do que eu faço, eu tenho paixão, e eu posso também desenvolver em qualquer país, em qualquer local, em qualquer empresa, mas ele continuou na empresa nesse processo. E assim, a gente vai refletindo sempre da importância desse alinhamento, do significado que a gente traz, porque a qualidade dos nossos significados é a qualidade da nossa vida. Se você enriquece seus significados com esses porquês, cada vez mais esses porquês, através da estratégia do Ikigai, o que eu sou bom, o que eu sou pago para fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho paixão e o que é uma contribuição que posso contribuir, isso fica muito alinhado nesse processo. Uma última pergunta aqui, você pode deixar nos comentários, e essa pergunta é uma pergunta do próprio professor Simon, e nos 2 livros ele comenta: por que você acordou essa manhã? Por quê? Por quê? Porque cada vez mais vamos transformando o conhecimento em ação. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e vejo você no próximo vídeo.